Assista agora o programa Histórias de Goiás. Apoio Paz Universal, excelência em atendimento. Sacos de lixo Bom Lixo, você encontra nos melhores supermercados. Isqueiro Cricket, moderno e mais barato. Olá, já está no ar a 22ª edição do seu Histórias de Goiás, o seu programa de todo domingo que conta para você, nosso telespectador, as boas histórias do nosso estado. Hoje vamos mostrar mais um bairro da nossa capital, o Setor Bueno, um bairro que teve seu início nos primórdios de Goiânia. E é para lá que nós já vamos a partir de agora. Goiás tem catira, tem cateretê, moda de viola, rancheira e baião, rasgueado guarânia e samba canção. Goiás misturou tudo que é bom. E depois de passearmos pela Vila Brasília, na nossa vizinha Aparecida de Goiânia, hoje voltamos à nossa capital. E vamos visitar um bairro hoje nobre e que cresceu junto com Goiânia. Estamos falando do Setor Bueno, e quem vai nos ajudar a buscar no tempo a história deste bairro é a historiadora Isabel Cristina Alves Signorelli. Olá, Isabel, muito obrigado pela sua vinda até aqui. Olá, eu que agradeço. Podendo contribuir, estamos aqui. Ok. Isabel, a história do Setor Bueno remonta dos primeiros anos da nossa cidade, não é verdade? É verdade. Como que começou essa história? A história do Setor Bueno, o que consta alguns historiadores que a gente tem pesquisado, iniciou com o pagamento, na época de Dr. Pedro Ludovico, fez aos dois engenheiros irmãos, Jerônimo e Abelardo, justamente para saldar as dívidas de seus trabalhos na época da construção de Goiânia. E, na verdade, ele pagou com o próprio Setor Coimbra e com o Setor Bueno. Com o próprio loteamento do Setor Coimbra e Bueno, porque na construção de Goiânia, na época, o Dr. Pedro Ludovico fez a toque de caixa, porque ele não tinha verba para isso. Foi ajudado justamente pelo governo de Getúlio Vargas, né? É verdade que alguns estudiosos da formação da nossa capital afirmam que esta área foi incluída na expansão da cidade ainda na década de 30, mais por pressão, né, dos irmãos Coimbra Bueno, já que o Jerônimo era também o chefe do departamento de obras e dando início assim, a um processo de especulação já naquela época? Já naquela época já existia, sim, porque eles precisavam dos seus recursos, né? Eles precisavam de ter o recebimento. Certo. Sabendo que não existia dinheiro em caixa, era feito essa permuta, porque o próprio Pedro Ludovico ganhou cotas até mesmo para a construção da Praça Cívica. Foi cotas de acionistas que davam para que fosse concluído a Praça Cívica. Isabel, peço licença para você um minutinho, porque nós vamos ver agora uma matéria que a nossa jornalista, Nívia Ramos, que esteve no bairro conversando com os moradores antigos, nos mostra, contando como era o Setor Bueno há tempos atrás. Vamos acompanhar. Do alto é possível vislumbrar um pouco da magnitude do Setor Bueno. Prédios imponentes, praças bem cuidadas, um parque que dá gosto ver e vontade de sentar às margens do lago para curtir uma bela tarde de sol ou ainda um suave começo de noite. Para os mais ativos e preocupados com a saúde, a concorrida pista de Cooper, sempre firme à espera de mais atletas. Avenidas largas, escolas, hospitais, grandes supermercados, comércio diversificado e uma extensão digna dos maiores bairros da capital. Esta poderia ser uma descrição do Setor Bueno, do atual Setor Bueno. Isso porque quem conhece o bairro há mais de 30, 40 anos tem histórias para contar que os mais jovens, que hoje desfrutam dos bares da moda e de todas as outras comodidades do Setor Bueno, vão duvidar. O advogado e escritor Licínio Léo Barbosa se mudou para o bairro em 1975. Ele conta que seus principais vizinhos, imaginem, eram carroceiros. Os profissionais, muito comuns naquela época em Goiânia, aproveitavam os grandes lotes para morar e fazer um pequeno pasto para os animais.
os lotes eram maiores, mais de 700 metros quadrados, praticamente 2 lotes, eram os lotes preferidos pelos carroceiros, porque eles podiam construir o seu barracão nos fundos e na frente o capim para o seu animal. O engenheiro Valdir Prado também conheceu o bairro na década de 70 e, assim como o advogado, relata como eram precárias as condições do bairro naqueles tempos. Tinha aqui o córrego, tinha essa área desocupada, que mais tarde veio virar isso aqui, mas não era nada. Vias de acesso, aqui era longe. Dr. Licínio conta ainda que uma das suas grandes preocupações era na hora de sair de casa. Os buracos às vezes impediam o sagrado direito de ir e vir do então professor universitário. Pior do que o buraco, lama, o carro atolava. Eu ficava à noite preocupado, amanhã será que não vai atolar o carro? Porque a minha preocupação sempre foi de não chegar atrasado. Ok, Nívia, daqui a pouco você volta com mais histórias interessantes do setor bueno. Eu continuo agora a minha conversa com a historiadora Isabel Cristina Alves. Isabel, esta situação mostrada na reportagem de falta de estrutura era muito comum nos bairros, né? Ali pelas décadas de 60, 70, que é quando a prefeitura começa a fazer investimentos nos bairros. Não é verdade? É verdade. Inclusive, onde é hoje o Goiânia Shopping, passava o rio, Corgo, céu aberto ali, chegava época de chuva, aquilo ali inundava, era para a gente ir para o Jardim América, era difícil, a gente não tinha como passar. Esse pedaço eu presenciei, porque a minha irmã trabalhava em uma escola no Jardim América e a gente precisava ir para o Jardim América, e quando acontecia essa época de chuva, era complicado, alagava tudo. Até pouco tempo ainda alagava ali. Ali, né? É verdade. Hoje. Bom, daqui a pouco nós continuamos essa conversa. Agora eu quero chamar a sua atenção, telespectador, para o patrocinador do nosso Histórias de Goiás. Trata-se dos fabricantes dos isqueiros Cricket e dos barbeadores Fiat Lux, marcas reconhecidas nacionalmente e que estão no mercado há décadas e já conquistaram a confiança de milhões de brasileiros. E eu chamo agora a jornalista Sueli de Oliveira, que vai nos trazer os produtos e ainda mostrar as empresas que são destaque no setor bueno. Wellington, o setor bueno é um bairro muito promissor e, como todo bairro nobre, lá existem grandes empresas. No comércio, o Antiquetê e Artesanato Rongondim oferece raras peças decorativas do século XIX e artesanatos com peças únicas. Há mais de 2 anos, o restaurante Mazurek é destaque no setor bueno. O lugar oferece uma deliciosa comida com cardápio variado. O comercial Bandeirantes é distribuidor autorizado Pessinim com motores para automação de portões e equipamentos de segurança. Com 2 lojas em Goiânia, a Uniótica oferece os melhores óculos de sol, de grau, armações e lentes monofocais, bifocais e multifocais. Na saúde, a Coif Odonto oferece planos odontológicos e trabalha com implantes, ortodontia, próteses, clareamento e clínica geral. Nas 2 unidades da Coif Odonto, com atendimento até às 20 horas. Na prestação de serviço se destaca o Centro Esportivo Sol Nascente. Com 30 anos de história, a academia é destaque nesse segmento. O lugar oferece várias modalidades esportivas, como musculação, pilates, kung fu, muay thai e destaque para o karatê, com tudo o que há de mais atual na prática deste esporte. O quiosque, bar e lava rápido é uma excelente opção de lazer de quinta a domingo. Você pode curtir música ao vivo e se deliciar com os diversos petiscos que o bar oferece. Enquanto isso, seu carro fica limpinho. A Classe A Repintura Automotivas é referência em lanternagem e pintura de veículos nacionais e importados. Há 27 anos, no setor bueno, o Salão de Beleza Cora Coralina tem atendimento todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. O AP Estúdio de Beleza tem localização privilegiada em frente ao Parque Vaca Brava. O Estúdio de Beleza oferece todos os serviços em cabelos, unhas, estética facial e corporal. Tem ainda um espaço diferenciado com pacotes exclusivos para noivas.
Agora vamos sair do setor Bueno direto para o setor Pedro Ludovico. Também na prestação de serviços, o Sport Fit Centro de Reabilitação e Condicionamento Físico conta com profissionais qualificados e ainda oferece fisioterapia, massagem, hidroginástica e natação. Os fósforos Fiat Lux são líderes de mercado, mas isso você já sabe. Agora você sabia que foi a Cricket quem lançou o primeiro isqueiro descartável no mundo? Por isso os isqueiros Cricket são modernos, inovadores e são realmente os melhores. E a Fiat Lux fabrica também aparelhos descartáveis para o seu barbear. O amarelo tradicional sem fita e o azul com a fita lubrificante para peles sensíveis. Os dois aparelhos possuem 2 lâminas que garantem um barbear perfeito. Agora eu vou falar da Bom Lixo, uma empresa goiana que gera empregos e renda para Goiás. E ainda se preocupa em realizar projetos sociais. E tem mais, 60% da matéria-prima utilizada é reciclada. A Bom Lixo se destaca no Centro-Oeste como a primeira empresa a registrar sua marca nos sacos de lixo, o que demonstra transparência e confiança no produto. Você encontra os sacos da Bom Lixo nos melhores supermercados de Goiás. Se o assunto é comer bem, o lugar certo é o Restaurante Ponto 14. Agora ainda melhor, o preço sábado baixou. No Ponto 14 você come bem e barato de segunda a sábado. Restaurante Ponto 14 no Jardim América e Ponto Pereira no setor Aeroporto. Vamos continuar o nosso passeio pela história do setor Bueno. Aqui comigo, no estúdio, a historiadora Isabel Cristina Alves Signorelli, nos ajudando nesta prazerosa tarefa, né? Que é contar a história do Bueno, né, professora? É isso. Depois da chegada dos serviços básicos, né? Aí a situação de bairro periférico começa a mudar. Até porque o Bueno também deixa de ser periferia, porque outros bairros mais adiante estão surgindo, né? Foi assim que aconteceu, né? Foi, justamente na época onde hoje é a Mutirão com 85, ali era o final do loteamento Bueno, certo. Porque ali ainda constavam nessa época constava como ponto de frete de carretos, né, carroças e caminhões pequenos para fazer pequenas mudanças. E com esse passar do tempo, com a população chegando, ele já foi distanciando, foi indo onde até ali no Chafariz, a Praça do Chafariz, que ainda não existia, ali tudo ainda continuava sem o asfalto. E eles foram distanciando e cada vez mais, né? Ok. Isabel, nós vamos agora voltar novamente ao setor Bueno para conferir mais uma matéria preparada pela nossa repórter Anívia Ramos com os moradores do bairro. Vamos acompanhar. Se por um lado as dificuldades eram muitas, por outro a calmaria de um bairro periférico, isso mesmo, periférico, pois na época da sua formação, o Bueno era a última fronteira da cidade. Nada mais havia senão um magnífico cerrado pela frente. Mas como ia dizendo, a calmaria de um bairro periférico também tinha seu lado quase poético. Nós fazíamos fogueira na época de São João, na porta de casa. Hoje nem pensar. Fazíamos fogueira, assar batata, milho, né? Milho verde, né? Mas a partir da década de 60, a pressão por moradia em Goiânia aumentou consideravelmente. A população saltou de 40 mil em 1950 para 360 mil pessoas em 1960. Isso muito em função da construção da nova capital federal. Além disso, havia também a questão do êxodo rural. Esses dois fatores, aliados a outros da conjuntura municipal na época, fizeram bairros e mais bairros surgirem em Goiânia. Com isso, o setor Bueno foi deixando de ser a periferia da cidade. E com o investimento do poder público no bairro, as coisas começaram a mudar por aqui.